Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 7º ano de matemática, texto 12 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o poema, que diferencia-se dos demais gêneros textuais por ser geralmente escrito em versos e dividido em estrofes. Alguns poemas apresentam estrutura fixa, ou seja, obedecem ao número exato de versos, de estrofes e de rimas. Observe os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os escritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são EF07MA03 e EF07MA04, e os escritores são D16, D18 e D20. As habilidades se referem à comparação e ordenação de números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos de reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração, e a resolução e elaboração de problemas que envolvam operações com números inteiros. Os escritores se referem à identificação e à localização de números inteiros na reta numérica, efetuação de cálculos com números inteiros, envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, e a resolução de problema com números inteiros, envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o Momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para planejamento. Realize os questionamentos propostos nas questões de 1 a 3 e durante esse momento observe quais alunos expressam suas opiniões espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Aproveitem para observar o nível de argumentação que eles utilizam para explanar as respostas. Incentive que os alunos se voluntariem para realizarem a leitura compartilhada proposta para o texto apresentado na questão 4. Mas caso isso não aconteça, indique a leitura de um trecho para algum deles, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de influência leitora daqueles que participarem desse momento. Para a resolução das questões 5 e 6, sugiram aos alunos que formem duplas com colegas os quais ainda não tenham formado anteriormente, ou indiquem aos alunos como será composto os pares de acordo com os objetivos que traçarem. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é oportunidade para interagirem com o colega, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora iniciar o Momento Planeta Matemático. O Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Explorar Matemática. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas.
Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2 explora a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Após a explicação do conteúdo, incentive os alunos a explanarem suas dúvidas sem restrições. Essa ação contribui para uma aprendizagem colaborativa. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para planejamento que contemplam a resolução das questões 1 e 2. As hipóteses de resposta citadas pelos alunos durante a correção coletiva possibilitarão que vocês, professores, avaliem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Durante esse momento, observe quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentive aqueles que não o fizerem. A proposta para a resolução das questões de 3 e 4 é individual. Aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado e realize as intervenções necessárias. Durante a resolução coletiva proposta para a questão 5, promova um momento descontraído e rico em trocas de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3 eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente uma tira de folha de cartolina com uma reta numérica. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade que favorecerá a ampliação da compreensão sobre o conteúdo que será abordado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao convidarem um aluno para realizar a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, destaquem que a prática da leitura oral promove o gosto pela leitura, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência leitora. Aproveitem para observar qual o nível de fluência leitora do aluno que fará a leitura. Após a explicação, incentive os alunos a explanarem suas dúvidas sem restrições. Essa ação contribui para uma aprendizagem colaborativa. Com uma proposta para a resolução das questões de uma quota individual, as respostas dadas pelos alunos possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Realize intervenções apenas se for necessário. Com uma proposta de resolução para a questão 5 coletiva, observe quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não fizerem. Promova um momento descontraído e rico em trocas de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4 eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a leitura compartilhada proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais, incentive que os alunos se voluntariem. Mas caso isso não aconteça, indique a leitura de um trecho para alguns deles, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de influência leitora daqueles que participarem desse momento. Em seguida, explique o conteúdo abordado aos alunos e, ao final, certifique-se de que eles o compreenderam. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Prossiga na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1 e 2. As hipóteses de resposta citadas pelos alunos durante a resolução coletiva possibilitarão que vocês, professores, avaliem qual nível de compreensão eles obtiveram sobre o conteúdo. Durante esse momento, observem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentive aqueles que não o fizerem. A proposta para a resolução das questões de 3 a 5 é em duplas. Orientem que os alunos unam-se a colegas com os quais ainda não tenham desenvolvido nenhuma atividade anteriormente. Aproveitem para observar como eles lidam com essas questões. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 é explorar a matemática. Professoras e professores,
Inicie essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Incentive os alunos a realizar a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais. Destaquem que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto. Prossigam na atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 1. Solicitem aos alunos que permaneçam com as duplas formadas anteriormente e respondam às questões 2, 3, 4 e 5. Durante a correção proposta, à medida que as duplas forem citando as respostas, certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo abordado e realizem as intervenções necessárias. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisão é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldade durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos, pois é esperado que eles consigam responder às questões com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Realizem atividades seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Professores e professores, a proposta de atividade de interventura tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade com lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora forneceram elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 12. Até o próximo vídeo.